Nessa noite nós recebemos a missão de explanar o texto de 1 Reis, capítulo 18. Um texto de um acontecimento magistral na nação de Israel. Um texto que, quando a gente se debruça sobre ele, a gente fica imaginando assim, quanta ousadia de um homem de Deus. Se os irmãos seguiram a recomendação do pastor Roberto de ler o capítulo sempre antes dos cultos de quarta, para que os irmãos possam absorver com mais propriedade a palavra de Deus, os irmãos viram que em 1 Reis capítulo 18, o profeta Elias tem aqui realiza uma obra, a mando de Deus, muito ousada. Uma obra que exige aqui um preparo muito grande da parte de Deus. E não tem como a gente falar do capítulo 18 sem antes fazer uma recapitulação do capítulo 17 que o pastor Eliel explanou aqui semana passada. Os irmãos que estiveram aqui semana passada lembram da forma com que o pastor Eliel nos conduziu nas escrituras acerca do que Elias passou, das instruções de Deus para o profeta. Em pouquíssimos minutos aqui eu quero que a gente primeiro se relembre do que foi pregado semana passada para a gente poder entender o capítulo 18 e entrar verdadeiramente no capítulo 18. Porque, como eu disse, no capítulo 18, Elias, o profeta Elias, ele tem uma ousadia para enfrentar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas da deusa Zera, mais um sistema corrupto, um sistema idólatra, um sistema mergulhado. Além do rei Acabe, aquela sua esposa, cheio de capeta no corpo. E o profeta, cheio de ousadia, ele cumpre o propósito de Deus. Mas essa ousadia, irmãos, não aconteceu de repente, né, pastor Leão? Elias não chegou de paraquedas lá no Monte Carmelo, não, irmãos. Deus começa a traçar planos para a vida de Elias. E no capítulo 17, os irmãos lembram que Deus conduz Elias para a beira do ribeiro, para que Elias ali se alimente do que os corvos trariam para ele. O pastor Eliel falou aqui que semana passada que corvos são animais que disputam alimento. E Deus ordenou que corvos trouxessem pão e carne para Elias de manhã e de noite. E que Elias se alimentasse do ribeiro. Eu fico imaginando assim, a primeira vez que Elias viu o corvo trazendo alimento para ele. Porque a Bíblia vai dizer que foram alguns dias que ele foi alimentado assim. Eu imagino como deve ter sido a reação de Elias ao ver um corvo trazendo carne e pão para ele. Sabe, eu imagino que Elias olha para aquela situação e diz assim, o Deus que eu sirvo realmente é um Deus sobrenatural. Quem diria que um corvo traria alimento para mim? E Deus falou, e assim eu estou vendo aqui agora, um corvo trazendo alimento para mim, pão e carne para mim. E ali eu vejo Elias, sabe, tendo uma experiência com Deus ímpar. E passado alguns dias dele se alimentando daquele alimento que os corvos traziam, se alimentando do ribeiro, Deus tinha levado Elias ali para Elias viver a provisão do Senhor, para Elias viver aquilo que Deus podia prover para ele. Deus queria ensinar Elias, Deus tinha colocado Elias na sua escola. Elias, você vai andar no meu caminho, no meu trajeto, para que lá na frente você esteja pronto para eu te usar como eu te quero. E aí Elias está ali naqueles dias, se alimentando daquela forma, e de repente a Bíblia vai dizer no capítulo 17, que o ribeiro seca. O ribeiro secou, irmãos. Mas não foi Deus que mandou Elias para lá, para Elias se alimentar do alimento dos corvos e beber a água do ribeiro? E como é que o ribeiro seca se Deus dirigiu Elias para lá? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele, ouvindo uma mensagem dele algum tempo atrás, uns 2 anos atrás, ele pregando sobre esse texto, ele disse que Deus estava tirando Elias da experiência da provisão e levando Elias para a experiência do provedor. Deus queria que Elias, além de conhecer a provisão de Deus, conhecesse e se relacionasse com o próprio provedor. E aí Deus leva Elias lá para Serepta e faz uma viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na sua casa, que faria um bolo para ela e seu filho comerem e morrerem após isso, porque não tinha alimento.
Deus coloca Elias lá naquela casa, onde a crise também alcançou. E ali Elias vivencia a multiplicação daquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, alimentando a viúva, o seu filho e o profeta durante um bom tempo. E aí Elias começa a se relacionar com o provedor, não apenas com a provisão. E eu vejo isso, Deus colocando Elias na sua escola, sabe, Deus forjando o caráter de Elias, pouco a pouco, para que Elias tivesse amadurecimento para encarar o que estava por vir na sua vida, no seu ministério. Elias passa por momentos, assim, de ver verdadeiramente o milagre, a mão de Deus agindo na sua vida. E assim sou eu e você. Muitas vezes, irmãos, a gente tem a tendência de querer ver, de querer apalpar, de querer se sentir seguro nas circunstâncias. E Deus, porque tem plano na minha e na tua vida, e planos esses que a gente não consegue nem imaginar, de tão altos que são, Deus nos tira da nossa zona de conforto e nos coloca na escola dele, para nós aprendermos com ele. E às vezes, queridos, fazendo essa analogia de entrarmos na escola de Deus como Elias entrou, para estar preparado para realizar aquela grande ousadia no seu ministério, que nós vamos entrar no capítulo 18. Às vezes a gente acha que o teste que vai ser aplicado é duro demais, né, pastor Eliel? Senhor, eu aceitei entrar na tua escola, mas está difícil, Senhor. Essa prova que eu vou fazer está muito difícil, Senhor. E Deus está forjando você. Deus está moldando você. Deus está te preparando para aquilo que Ele tem na sua vida, para se concretizar na sua vida. Você esteja apto para receber e para executar o plano de Deus na sua vida. E aí nós chegamos no capítulo 18. Depois de Elias passar por esse momento de aprendizado na presença do Senhor, do seu ministério, a gente chega no capítulo 18. E eu não vou ler o capítulo todo, eu vou resumir aqui, contar a história. E nós vamos ler apenas alguns versículos, para não tomar muito tempo. O capítulo 18 começa dizendo que depois de muitos dias, Deus manda Elias se apresentar ao rei Acabe. Mas antes disso, Acabe diz para o seu mordomo Obadias: olha, vamos sair pelo reino e vamos procurar alimento para os animais, porque como não há chuva sobre a terra, nós não temos mantimentos da terra, então nós precisamos cuidar dos animais, para que eles sejam o pouco sustento que nós temos. Então vamos percorrer a terra atrás de capim, atrás de alimento para os nossos animais. E assim eles fazem. O rei Acabe vai para uma direção e o seu mordomo Obadias vai para outra direção. E Obadias, na sua saga atrás de alimento, ele se encontra com o profeta Elias. E ele se prostra diante do profeta e diz: és tu mesmo? E ele diz: sim, sou eu. E Elias diz para Obadias: vai se apresentar ao rei e diga para ele que eu vou ter com ele. E Obadias diz: mas meu senhor Elias, por que você está fazendo isso comigo? Você não sabe que enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor, eu escondi 100 deles em 2 covas e alimentei eles, dei pão para eles. Ou seja, eu contribuí para o reino de Deus, e agora você está me pedindo para ir a Acabe, dizendo que você vai se apresentar a ele. E aí, se porventura o Espírito de Deus te levar para outro canto, quando Acabe vier com a comitiva e não te ver aqui, ele vai me matar. E Elias diz assim: não, pode ir, tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, hoje eu vou me apresentar a Acabe. E acho interessante que o Obadias, ele argumenta no versículo 10. Vive o Senhor teu Deus, que não houve nação nem reino, aonde o meu Senhor, Acabe, não mandasse em busca de ti. E dizendo eles: não está aqui, então ajuramentava os reinos e as nações, se eles te não tinham achado. Obadias diz: meu senhor Elias, o rei Acabe procurou tanto o Senhor por esse reino, e ele ia nos lugares de procurar, e perguntava pelo Senhor, e ele fazia o povo jurar que não te viu. Ele procurava te matar o tempo inteiro, ele buscava você o tempo inteiro nesse momento, enquanto você não aparecia na nação de Israel. E aqui, irmãos, a gente percebe que mesmo quando Deus te pega
e te coloca na escola dele para você aprender, para você amadurecer, ter o seu caráter forjado. Ainda assim, Deus sabe o que você precisa aprender. Deus sabe as lições que você precisa ter. Deus sabe como o seu caráter precisa ser fortalecido nele. Mas a despeito disso tudo, Ele te guarda das ciladas do inimigo. Se você está vivendo nesses dias um momento difícil em que você não buscou essa situação, porque às vezes é fato que a gente enfrenta problemas que nós plantamos, isso é fato. Mas se você está enfrentando um momento difícil que você não buscou esse problema, sobreveio sobre a tua vida, e esse problema tem às vezes tirado o teu sono, tem levado você, a momentos de angústia, tenha certeza que Deus está forjando o teu caráter nesse momento para algo muito maior que Ele tem na sua vida. Mas Ele só vai proporcionar a você aquilo que Ele sabe que você tem capacidade, estrutura de suportar. Nenhuma investida do maligno vai combater você, vai derrotar você, enquanto você estiver no processo de amadurecimento de Deus. Irmãos, eu não gosto de pintar o nosso Deus como um Deus carrasco, que gosta de maltratar os seus filhos, de até ver sair sangue, não. Lembre-se que o nosso Deus é nosso Pai. Nós cantamos, não sou apenas servo, teu amigo eu me tornei. Deus quer se relacionar com a gente como pai, um filho, como um amigo. Mas Ele permite o que é necessário para o nosso crescimento. Mas de modo algum, irmãos, Ele permite que o inimigo alcance a tua vida de modo a te destruir. O rei Acabe foi perseguido, o profeta Elias foi perseguido pelo rei Acabe durante esses 3 anos. Rei Acabe queria a vida de Elias na sua mão. Assim como a sua esposa Jezabel também queria a vida de Elias na sua mão. Mas Deus não permitiu. Deus tinha propósito para tratar com Elias. Mas Deus não permitiu que Acabe encontrasse Elias. Não antes do tempo, porque Deus tinha propósito. O qual nós vamos ver aqui hoje no capítulo 18. Então entenda, irmão, se você está enfrentando lutas difíceis, se você está enfrentando momentos difíceis, aproveite essa luta para o seu crescimento, irmão. Não deixe que essa luta venha te desanimar, mas pelo contrário. Eu me lembro da oração de Moisés. Deus ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios. Ou seja, Deus, não permita que as lutas que eu enfrento na minha caminhada não me façam crescer, não me façam amadurecer, não me façam corrigir erros do meu passado. Porque a nossa vida, irmãos, a vida do crente é uma vida de progressão na presença de Deus. Aonde os anos que se passam, os erros que nós cometemos, eles precisam servir de exemplo para nós mesmos, não cometê-los novamente. Para nós crescermos na nossa caminhada cristã. E Deus leva Elias para a sua escola no capítulo 17, mas protege Elias da fúria de Acabe. E aí Elias se apresenta diante de Acabe. E assim que Elias se apresenta diante de Acabe, eu acho muito engraçada a expressão que Acabe usa para Elias. Ele diz o seguinte para Elias, aqui no capítulo 17, no capítulo 18. Vamos no 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Elias disse que não haveria chuva, segundo a sua palavra, sobre Israel. Israel começou a passar um momento de crise, um momento de seca, um momento de privação de alimentos. E Acabe, assim que vê Elias, diz: és tu o perturbador de Israel? Ou seja, és tu aquele que está causando todo esse caos na nação de Israel? Ao que Elias responde no versículo 18: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Irmãos, o mundo ignora Deus.
O mundo ignora os preceitos da palavra de Deus. Uma certa vez, a filha do Billy Graham estava num programa de televisão. Eu acho que eu já falei isso aqui. E aí a entrevistadora perguntou a ela: onde estava Deus no dia 11 de setembro? Mais ou menos o que aconteceu aqui. O povo que ignora Deus, quando se depara com caos, quando se depara com desastre, quer colocar a culpa em Deus. E eu acho engraçado isso. A gente vive, anda por aí, a gente vê. Quando nasce uma criança, Deus é bom. Agora, quando morre uma criança, quando há um sepultamento de uma criança, Deus é mau. Permitir que uma criança pura, ingênua, morra. Quando recebe uma bênção, Deus é bom. Quando acontece alguma coisa de ruim, que Deus é esse? Assim é o mundo, irmãos. E a filha de Billy Graham, ela respondeu para aquela jornalista que perguntou onde estava Deus no dia 11 de setembro. Ela disse: nós, nação americana, tiramos Deus das nossas escolas, tiramos Deus do nosso governo, tiramos Deus da nossa vida, dos nossos lares. Deus ficou muito triste com o que aconteceu no dia 11 de setembro, mas Ele respeitou a nossa decisão. E aí eu vejo o rei Acabe dizendo para Elias: és tu perturbador de Israel? E Elias diz: eu não sou perturbador de Israel. Nem o meu Deus tem perturbado Israel. Vocês se voltaram contra Deus. Estão buscando idolatria, estão buscando outros deuses, viraram as costas para Deus. E agora, quando a resposta do que vocês têm semeado chega até vocês, vocês colocam a culpa em Deus. E aí Elias propõe para o rei Acabe o que eu falei para os irmãos, que eu considero uma atitude de extrema ousadia do profeta. Mas lembrando que ousadia essa foi conquistada passo a passo na sua caminhada com Deus. A sua jornada com Deus, em cada situação que Deus proporcionou ao profeta viver, tal qual eu e você passamos por situações que Deus nos proporciona viver, amadureceram o profeta. Assim como Deus está amadurecendo a minha vida, a sua vida. Assim como Deus está fazendo eu e você crescermos na sua presença. Até o ponto de Elias estar pronto, amadurecido, sabe, com ousadia para encarar aquilo que Deus tinha designado para ele naquele dia, naquele tempo. E aí ele se apresenta diante de Acabe. E ele diz o seguinte. Ele diz no versículo 21 para o povo de Israel. Versículo 21 diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo não teve resposta para oferecer a Elias nesse momento. Porque o povo fora confrontado pela palavra do profeta, inspirada por Deus. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Naqueles dias, o povo titubeava entre a idolatria e o serviço a Deus. E nos dias de hoje, no século 21, existe idolatria maior do que o antropocentrismo? Existe nos dias de hoje, uma dúvida entre mesmo os cristãos, entre servir ao Senhor acima de todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e os meus próprios desejos pessoais. Ano passado nós trabalhamos com os jovens o seguinte tema: Evangelho, uma missão ou minha satisfação? E nós desenvolvemos esse tema com eles ao longo do ano, sobre como é a proposta do Evangelho de Cristo para nós. No Evangelho eu alcanço os desejos da minha alma apenas? Eu me converto ao Senhor, entro para a igreja, como dizemos, né?
Eu aceito a Jesus como meu Salvador, e aí eu tenho todas as minhas necessidades supridas? Ou eu encontro no Evangelho uma missão? Eu encontro no Evangelho o significado da minha vida, que é servir ao Senhor. E Deus pergunta aqui, através do profeta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando o meu povo vai achar que o fato de começar a andar comigo significa que eu vou acabar com o seu sofrimento apenas, significa que eu vou atender todas as suas necessidades, significa que você vai ganhar a sua casa própria, que você vai ter o seu carro novo? Até quando o meu povo vai entender que andar comigo não é apenas isto? Até quando o meu povo vai cochear entre a cruz e as minhas bênçãos? Estão entendendo, irmãos? Naquele dia, o profeta foi instruído por Deus a dizer para o povo a respeito da idolatria. E nos dias de hoje, Deus diz: até quando eu não serei prioridade na sua vida? E sim, as minhas bênçãos serão prioridade na sua vida. Deus quer que a gente não aproveite apenas, sabe, a provisão que Ele tem para nos dar. Deus quer que a gente desenvolva relacionamento com o provedor. Sabe, talvez esse seja o cochear entre dois pensamentos da igreja do século 21. Deus quer que a gente o sirva com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com toda a nossa razão, desenvolvendo fé na sua palavra. Deus quer ter relacionamento com a gente, mas muitas vezes eu estou preocupado com aquela bênção física. Eu estou preocupado com aquela bênção material, ou com aquela bênção terrena, a cura de uma doença. Não estou dizendo que você não deva se preocupar com isso, mas essas coisas são consequências. Deus não quer ver a sua igreja, o seu povo cocheando entre dois pensamentos. Deus quer ver a sua igreja buscando o reino de Deus em primeiro lugar, buscando a sua justiça e vendo com seus próprios olhos todas essas coisas sendo acrescentadas na sua vida. E Deus diz isso nesta noite também, através da sua palavra: até quando, igreja minha, cocheareis entre dois pensamentos? Se são as suas necessidades que têm falado mais alto na sua vida, siga as suas necessidades. Mas se é o desejo de me conhecer e prosseguir em me conhecer, em desenvolver relacionamento comigo, assim diz o Senhor, se o desejo da sua alma é crescer na graça, é crescer no conhecimento de Deus, é ser amadurecido por Deus, é ter o caráter forjado por Deus para cumprir o propósito dele e não o nosso, se esse é o teu desejo, segui esse desejo de servir ao Senhor. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Diz a palavra de Deus. Elias perguntou isso ao povo daquela época. E a Bíblia diz que o povo nada respondeu. Deus estava chamando a nação de Israel para um conserto. Deus estava chamando a nação de Israel para rever os seus conceitos, porque tinham abandonado o Senhor, ido após a idolatria de Acabe, de Jezabel. E eu olho para a igreja brasileira, não aqui, graças a Deus, aqui Deus tem falado, aqui tem tido palavra centrada, aqui tem tido o evangelho da cruz. Mas quando nós olhamos para a igreja de uma forma generalizada, nós vemos também um povo que está em busca das bênçãos de Deus e não do próprio Deus. Um povo que cochia entre dois pensamentos. Quando ouve falar de cruz, ele até gosta. Não, eu tenho uma cruzinha pendurada aqui no peito, sabe? A minha igreja tem uma cruz lá na frente. Eu gosto da cruz, sim, mas o coração não está na cruz. O coração está nas bênçãos que Deus pode proporcionar. O coração está na minha satisfação e não na missão que eu abraço, que eu assumo ao me alistar no exército de Cristo, de Deus. Naqueles dias o povo nada respondeu. E se porventura hoje a palavra de Deus tem confrontado você, porque a palavra de Deus ela tem essa função. Quando eu leio a palavra de Deus, ela me confronta tanto. Ela me confronta tanto, ela mexe comigo e me obriga a rever conceitos na minha vida. Disse uma vez um teólogo: se você quer uma religião que te conforte, não escolha o Evangelho.
que o Evangelho nos confronta com os nossos erros, para nós nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. O povo nada respondeu. E hoje, você? Quando a palavra de Deus confronta você, como você responde ao Senhor? Então Elias sugeriu que os profetas de Baal fizessem ali o seu altar e colocassem em cima o cordeiro, o novilho, e clamassem a Baal para que Baal respondesse com fogo. E ele também faria isso, ele disse para o povo. E o povo disse: tá bom, essa palavra é boa, é bom isso que você propõe. E os profetas de Baal começaram a clamar por Baal, 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 gritaram, clamaram. Os irmãos que conhecem o texto sabem até que Elias zomba deles, né? Grita mais alto, talvez ele está dormindo, não conseguiu ouvir. Ou então ele fez uma viagem. E eles clamam por esse Deus deles, e esse Deus não responde a eles. Eu fiquei me perguntando quando eu li esse texto, será que o inimigo não tinha poder de colocar uma faísquinha de fogo ali naquele novilho? Tinha. Mas o inimigo não, jamais vai frustrar os propósitos de Deus. Deus já tinha decretado que naquele dia a nação de Israel veria o Senhor e glorificaria o Senhor. E aí os profetas de Baal, de tanto clamarem, começam a se cortar, como era a prática deles, e nada de Baal responder com fogo. E aí, já à tarde, Elias diz: já que Baal não respondeu com fogo, agora chegou a minha vez de clamar ao meu Deus, de clamar ao Deus eterno, o Deus dos céus, o verdadeiro Deus de Israel. E aí no versículo 20, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Irmãos, esse versículo aqui fala algo muito profundo ao nosso coração. Diz que Elias se chegou e disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou numa grande expectativa. O povo não estava ali torcendo para que descesse fogo do céu sobre o novilho de Elias, para que o nome de Deus fosse glorificado. Não, o povo estava na expectativa. O povo estava, como disse o Ricardo, o povo naquele dia foi assistir o culto. O povo estava querendo ver. E aí, o que vai acontecer? O que será? E Elias, antes de tudo, Elias restaura o altar de Israel. Irmão, se o altar estava quebrado, como nós lemos ali, sacrifícios não eram oferecidos mais ao Senhor. O altar estava quebrado, danificado, abandonado. Não se havia mais sacrifícios ao Senhor, não se havia mais ofertas ao Senhor na nação de Israel. Só que nós estamos falando de uma prática da primeira aliança. Hoje nós vivemos na segunda aliança, a aliança do sangue de Jesus, a qual nós recordamos e celebramos aqui no domingo à noite. E nessa segunda aliança, o que Deus fala conosco a respeito de sacrifício, a respeito de altar? O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, abre para nós, Aline, por favor. Ele fala a respeito de altar, a respeito de sacrifício na nova aliança. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha aí o sacrifício no Novo Testamento. Olha o sacrifício na nova aliança na qual nós estamos, debaixo da graça. Ele diz: eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos como sacrifício ao Senhor, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. Esse é o sacrifício que Deus pede de nós nessa nova aliança.
que nós nos apresentemos a Ele com corpo, mente, alma e coração. Porque de forma diferente nós não estamos oferecendo culto ao Senhor. E como o profeta Elias teve que restaurar o altar, porque o altar estava quebrado, porque há muito tempo não se oferecia sacrifício. Hoje nós, inseridos na nova aliança, na aliança do sangue de Jesus, tem sido oferecido sacrifício aí, irmão? Tem sido oferecido sacrifício ao Senhor? Como está o meu e o teu altar nessa noite? Será que nosso altar está com a chama acesa? E temos oferecido sacrifícios ao Senhor todos os dias? Não mais um sacrifício de animal, mas um sacrifício vivo, é o nosso corpo, a nossa vida, oferecendo a Ele um culto racional. E aí quando eu falo de culto, eu reforço que culto não é aquilo que nós realizamos aqui na quarta e no domingo. Culto é o que você apresenta ao Senhor no seu dia a dia. Culto é aquilo que você oferece a Deus assim que você acorda e até o momento em que você vai dormir. Esse é o verdadeiro culto racional ao Senhor. O que nós fazemos aqui é um ajuntamento, onde a igreja de Cristo se reúne, nós nos ajuntamos para louvar congregacionalmente ao Senhor, ouvir a palavra de Deus de uma forma coletiva. Mas o culto você oferece ao Senhor todo dia, no seu lar, no ônibus, no seu carro, na sua faculdade, no seu trabalho. Quando Jesus e o apóstolo Paulo disse, vocês precisam orar sem cessar, orem sem cessar. Ele não estava falando assim, viva 24 horas de joelho, não. Ele estava dizendo, em todo o tempo esteja falando com Deus, esteja ligado com o Pai em todo momento, esteja conectado com o seu melhor amigo o tempo inteiro. Esse é o sacrifício que Deus pede na nova aliança na qual nós estamos. Deus não quer que você suba uma escadaria de não sei quantos degraus. Deus não quer que você faça uma caminhada daqui para uma outra cidade. Deus não quer isso. Eu lembro do salmista Davi, sabe, no Salmo 51 ali, confessando a sua culpa diante de Deus. Ele diz, Senhor, se eu soubesse que o Senhor quer sacrifícios, eu te daria. Mas eu sei, pelo pouco que eu me relaciono com o Senhor, eu sei que o Senhor não se agrada de sacrifícios. O que o Senhor quer é um coração quebrantado diante da sua presença. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão. E às vezes, para Deus alcançar esse coração quebrantado, Deus, como eu já falei, Deus pega a gente na nossa cadeirinha confortável e põe a gente na cadeirinha da escola dele. Sabe, para o nosso caráter ser forjado, para a gente ser amadurecido, para a gente deixar as coisas de menino, crescer na presença dele, estar apto para ser usado por ele, como o profeta Elias foi usado naquele dia para afrontar a nação de Israel que estava mergulhada na idolatria. Como está o meu e o seu altar nessa noite? Às vezes nós estamos, sabe, com certeza da nossa salvação, frequentando os cultos, estou aqui toda quarta noite ouvindo a palavra, estou aqui todo domingo na escola dominical, estou aqui todo domingo à noite, eu até oro lá em casa, eu até leio a palavra, até vejo aquele devocionalzinho lá que a Bíblia online no celular me dá. Mas, irmão, Deus quer relacionamento muito mais profundo com Ele. Irmão, Deus quer se relacionar com a gente de uma forma muito mais intensa do que a gente tem conseguido alcançar. A proposta de Deus para mim e para a tua vida, sabe, é um relacionamento íntimo de amigo. Um relacionamento onde Ele fala com você o tempo inteiro, você ouve o direcionamento dEle. Sabe, uma caminhada onde você não está só. Ele está o tempo inteiro com você, te instruindo, te aconselhando, te livrando de situações em que Ele não quer que você pereça. Mas muitas vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, sabe, com as coisas terrenas, com as coisas assim, Deus, quando eu vou conquistar isso, quando eu vou alcançar aquilo, Senhor, eu quero isso para a minha vida, a minha família precisa disso, Senhor, e Deus está falando, meu filho, você precisa muito mais da minha presença na tua vida, você precisa se relacionar comigo. O dia que você viver o que o apóstolo Paulo disse, meu filho, você vai ver que tudo isso que você tem buscado é pequeno. O dia que você conseguir dizer, não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu falei isso com um grupo dos casais aqui, que antigamente eu achava isso utopia, essa palavra.
Como pode um ser humano dizer isso? Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí a gente vai caminhando com Deus, crescendo, ouvindo a palavra de Deus, estudando a palavra. E hoje, irmãos, eu falei aqui para os casais, eu não julgo ter alcançado isso, não. Mas hoje eu já acredito que é possível. Eu já acredito que é possível. Nós chegarmos ao nível de dizer, não, o Júnior não vive mais, quem vive é Cristo nele. E eu caminho para alcançar esse nível. Não julgo nem estar perto, com sinceridade, eu compartilho com a igreja. Mas eu caminho para esse, Ralf. Deus não exige perfeição da gente. Deus exige progressão na nossa caminhada. E o inimigo das nossas almas, ele sabe que ele não precisa te tirar da igreja. Ele não precisa te tirar, fazer você não frequentar mais os cultos, não. Ele sabe se ele conseguir paralisar a tua vida mesmo dentro da igreja. Se ele conseguir paralisar a tua fé mesmo dentro da igreja, ele vai ter cumprido o propósito dele. Mas nós ouvindo a palavra de Deus nessa noite, nós vamos crescer, vamos romper barreiras. Nós, por mais que nós estejamos enfrentando dificuldades, nós vamos romper essas dificuldades no poder do Senhor. Nós cantamos aqui no domingo, à noite, uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não pela minha força, não pela força do seu braço, mas porque na unção nós nos tornamos imbatíveis. Na unção nós nos tornamos poderosos. Não porque eu tenho poder, porque você tem poder, mas porque quando nós estamos na unção do Senhor, nós reconhecemos a nossa limitação, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa fragilidade, e o poder de Deus se aperfeiçoa nesse momento de fraqueza nosso. É no poder do Senhor que nós vamos vencer, irmãos. Não é na força do teu braço, não é na capacidade mental, intelectual que você tem, não é no círculo de influência que você tem, de amizades, mas é na unção e no poder do Senhor que nós vamos vencer. Quantas vezes a gente, para tomar alguma atitude, a gente vai e tenta todos os nossos recursos naturais em primeiro lugar, ao invés de dobrarmos nossos joelhos e falar, Senhor, toma a frente da minha vida, conduz a minha vida, age conforme o teu querer na minha vida. Queridos, Deus quer levar a gente a relacionamentos mais íntimos com Ele. Deus se agrada em abençoar os seus filhos. Deus se agrada, sim, em suprir as suas necessidades. Ele sente prazer nisso. É verdade. E você tem realmente que pedir ao Senhor, porque a palavra de Deus nos orienta. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e achareis. Mas Deus quer ver qual é a prioridade do nosso coração. Se é a sua mão abençoadora ou se é a sua presença. Quantos aqui lembram um exemplo que uma vez que eu dei a respeito do Samuel e da minha filhinha Rebeca? O Ricardo Mota lembra. Eu falei aqui que eu tenho 3 filhos, os irmãos sabem, Samuel, Rebeca e Esther. Mas a Rebequinha, a Estherzinha ainda é bebezinha. E aí vamos supor que o Samuel chega do meu lado e diz, pai, me dá 10 reais aí. Se eu tiver disponível, porque eu amo meu filho, para querer alegrá-lo, eu dou. E aí no dia seguinte vem o Samuel de novo, pô, pai, me dá 5 reais aí. Se eu tiver, eu vou dar. Depois vem o Samuel, pai, me dá 20 reais aí. Se eu tiver, eu vou dar. Aí vem a Rebequinha, chega do meu lado e fala, oi pai, oi filha, o que você quer? Não, quero só ficar aqui do seu lado. Filha, por quê? Não, porque a tua presença me agrada, eu gosto. Eu gosto do teu cheiro, eu gosto da sua pele, eu gosto de estar aqui do seu lado. Me sinto protegida do seu lado, pai. Eu, Júnior, amo os dois igualmente. Mas, irmão, julguem vocês com qual que eu vou sentir prazer de me relacionar mais. Assim é o nosso Deus. Ele ama todos nós igual, de forma igual. Ele ama tanto você, mas tanto, tanto, tanto que João vai dizer que Ele deu o seu único filho para que você que crê nele não pereça, mas desfrute de vida eterna. Tamanho é o amor dele pela sua vida. Mas apesar do amor que ele tem por você,
Ele sente desejo de se relacionar com você. E Ele diz nessa noite: até quando? Meus filhos queridos, dos quais eu desejo, eu anelo me relacionar. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão querer apenas a minha mão e não vão querer a minha presença? Até quando vocês não vão desejar ardentemente mergulhar nos rios do Espírito e me conhecer de forma mais profunda? Deus, por amor, forjou o caráter de Elias. A gente está estudando a lição de Jó aqui nas escolas dominicais, no domingo de manhã. Eu não tenho tido o prazer de assistir as ministrações, porque a gente está dando aula para os jovens, mas eu tenho a revista, eu leio em casa. Irmãos, como Deus trabalhou na vida de Jó para que Jó pudesse declarar aquela expressão: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Será que é preciso eu e você passar por tudo que Jó passou para que a gente possa dizer: Senhor, agora os meus olhos te veem? Irmãos, ver Deus, ver a face de Deus nas Escrituras vai falar de intimidade com Ele. Deus disse que nenhum homem veria a sua face e permaneceria vivo, mas essa expressão fala de intimidade com Deus, e Ele quer ter intimidade com a gente. Deus quer desenvolver intimidade com você. Deus quer que o relacionamento que você tem com Ele não seja um relacionamento superficial, um relacionamento que se restringe aqui aos cultos, ou um relacionamento que se restringe a conhecer muito pouco dEle. Ele quer que você seja, Ele quer ser o seu melhor amigo. Esse era o desejo dele para com a nação de Israel. E por isso, Elias restaura o altar que estava abandonado, que estava quebrado, porque não se oferecia mais sacrifício naquele altar. E como você entendeu nessa noite que o sacrifício ao Senhor, na aliança na qual nós estamos, a aliança do sangue de Cristo, o sacrifício que a gente vai oferecer ao Senhor é o nosso corpo, é a nossa vida, é o nosso coração quebrantado a Ele, sabe, a se dedicar a um relacionamento com Ele, a tempo com Ele, a investir tempo na caminhada com Ele. Há quanto tempo você e eu não temos oferecido esse sacrifício ao Senhor? Hoje é noite de reflexão. É possível que você entrou aqui nessa noite como eu já entrei muitas vezes, falando: Deus, hoje eu quero ouvir uma resposta para esse meu problema que eu tenho te clamado tanto. Deus, eu quero hoje ouvir que a minha prova acabou, que a minha bênção chegou, eu quero ouvir isso, Senhor, fala comigo nessa noite. Só que Deus, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Deus fala aquilo que a nossa alma, o nosso espírito que veio dEle anela. E Deus te diz nessa noite: filho, a despeito da luta que você tem enfrentado, que eu tenho assistido, eu tenho estado junto com você, a despeito disso, filho, eu quero que você desenvolva um estado de paz na minha presença. Eu quero que você desenvolva, sabe, uma paz de espírito, uma paz que transcende o entendimento humano. Eu quero que você sinta a paz da salvação que eu tenho te dado, e que você descanse nessa paz. Deus diz: filho, eu tenho visto você muito ansioso. Eu te digo, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. É que você não tem capacidade de enxergar o mundo espiritual, porque tem momentos na sua caminhada que você não conseguiu andar. E eu te carreguei no colo, filho. Eu tenho cuidado de você. Lança sobre mim toda a ansiedade. Lança sobre mim tudo aquilo que tem angustiado a tua vida. E sinta a paz que eu tenho para você. Porque é através dessa paz que eu dou, que o mundo não dá, Jesus diz para você nessa noite, é através dessa paz que a gente vai caminhar e eu vou moldar você, para que você esteja apto para cumprir o meu propósito na sua vida. A gente cria planos, a gente traça projetos para a nossa vida, a gente, sabe, idealiza na nossa mente coisas, mas se você entregou o seu coração ao Senhor, e você diz: Senhor, eu quero te servir, eu te tenho como meu Deus, é a vontade do Senhor que prevalece na tua vida.
Mas para que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida, Ele precisa tratar de mim, de você. E às vezes Ele faz isso com a nossa vida. E a gente fica lamentando, chorando, reclamando. Às vezes Deus leva a gente para um deserto, como o próprio Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para que ele fosse de verdade tentado pelo diabo. Mas ele saiu do deserto, irmãos, depois dessa provação, e começou a realizar os milagres do seu ministério. Às vezes você pode estar enfrentando um deserto. Mas desenvolva a capacidade de reconhecer a soberania de Deus mesmo em meio ao deserto. O pastor Listande disse aqui naquele domingo da apresentação do coral Filadélfia, que Deus conduziu o povo de Israel para o deserto para celebrar festa ao Senhor. E aquilo me impactou. Às vezes a gente se encontra em desertos na nossa caminhada, não é? Não é verdade? E você tem capacidade de oferecer festa ao teu Deus no deserto? Esse era o propósito de Deus para a nação de Israel. Só que às vezes eu, caminhando no deserto, eu fico tão angustiado, tão triste. Senhor, será que são 40 dias como Jesus passou no deserto que eu vou enfrentar? Será que são 40 anos como a nação de Israel passou no deserto que eu vou enfrentar? E eu esqueço de que Deus quer que eu celebre festa no deserto. Né, pastor Alexandre? É no deserto que Deus está fazendo a gente crescer. É nos vales que a gente enfrenta que Deus está fazendo a gente crescer. Desde que a minha visão não esteja condicionada ao momento, àquela situação que eu estou vivendo, mas que a minha visão esteja no Senhor. O livro de Abacuque é um livro tremendo, você pode ler em casa, apenas 4 capítulos. Abacuque, vendo o panorama da nação, ele começa a falar: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Até quando a injustiça vai reinar? Até quando isso? Até quando aquilo, Senhor? Os pobres estão sendo castigados, estão sendo oprimidos pelos ricos. Deus, até quando? Até quando? E Deus começa a falar com o profeta, começa a palestrar com o profeta, com Abacuque, começa a ensinar Abacuque a respeito dele mesmo. E aí vocês sabem o desfecho: Abacuque encontra a paz mesmo em meio ao problema. Abacuque termina o seu livro não com um problema resolvido, mas ele encontra a paz mesmo em meio ao problema. E aí ele externa uma das maiores adorações relatadas na Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja vacas nos currais, que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ainda que isso aconteça, ainda que aquilo não aconteça, ainda que minha vida não vá para frente, ainda que eu não tenha as bênçãos materiais que eu espero, ainda que nada do que eu tenho projetado aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Irmão, você precisa desenvolver caminhada com Deus. Eu preciso desenvolver caminhada com Deus, para a gente conseguir exultar no Deus da nossa salvação, mesmo em meio às circunstâncias contrárias que nós possamos enfrentar. Deus, nessa noite tem te trago aqui para te falar que Ele quer se relacionar com você de forma mais íntima, como eu também. Eu sei que vocês já ouviram essa pregação de 1 Reis, capítulo 18, sobre o altar, sobre as 12 pedras que Elias pegou, sobre toda essa simbologia que tem nesse capítulo. Mas Deus, nessa noite, especificamente quer falar ao meu e ao seu coração sobre o relacionamento que Ele quer ter com a gente. Como diz aquela canção da Comunidade Internacional da Zona Sul, o muito que nós temos visto não passa de gotas diante daquilo que Ele pode e quer fazer na nossa vida. Deus quer nos levar a caminhos mais íntimos com Ele, a lugares mais altos aonde Ele está. Permita-se, querido, estar na escola de Deus. Permita-se estar sendo aprimorado pelo Senhor. Porque mais vale estar no centro da vontade de Deus do que viver uma vida aparentemente tranquila, mas sem estar no centro do propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida. Deus quer nos levar mais além. Ricardo, subir aqui o louvor. Deus quer nos levar muito mais além, irmãos. Deus quer que, se porventura existe altar
quebrado nessa noite. Se porventura existe aqui entre nós altares que não oferecem sacrifícios ao Senhor há muito tempo, ou às vezes altar que está até pronto para oferecer o sacrifício, mas o sacrifício não tem sido oferecido. E aí eu trago mais uma vez os irmãos para a nova aliança. Que sacrifício é esse? É o vosso corpo, apresentado a Deus. No versículo 2 de Romanos ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento de vocês, para que aí sim vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus quer nos levar mais além do que a gente tem vivido. Deus quer levar a minha vida, a sua vida, a um nível mais profundo, querido. Um nível mais profundo de intimidade com Ele. Experiências ainda não vividas. Deus tem para proporcionar para cada um de nós. Níveis de intimidade com Ele, sabe, que a gente ainda não alcançou, Ele quer proporcionar para a gente. Ele quer se revelar a nós de forma mais profunda, de mais intensa. Mas é preciso que a gente pare de cochear entre dois pensamentos. É preciso que a gente se volte para o Senhor, buscando o seu reino em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, sabe, buscando o próprio Deus, não apenas as mãos dEle.